Vamos ficar de pé, vamos lá? Se você puder bater palmas e nos ajudar. Alegria. Meus caros irmãos, bom dia. Que a graça e a paz de Jesus te abençoe com uma manhã muito alegre. E por falar em alegria, eu leio para você no versículo 11 do Salmo 32. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Quero orar com você nessa manhã. Pai, nós te louvamos pela tua graça. Nós te agradecemos, ó Deus, por tua bondade que nos alcança. Pai, nós te agradecemos porque as tuas promessas, a tua presença na nossa vida dá sentido a ela e nos traz alegria, Senhor. Que a nossa reunião dessa manhã acentue, Pai, essas verdades no nosso coração. Que a nossa alegria, Pai, de viver, que o sentido da nossa vida seja encontrado plenamente no Senhor. Pai, nós intercedemos por nossos irmãos, nós intercedemos por nossos amigos, intercedemos por pessoas queridas, próximas, que porventura estiverem doentes, enfermas. Pedimos, ó Deus, que a tua mão as alcance, Pai.
que o teu poder de cura, de restauração, promova nessas vidas experiências profundas com o Senhor. Testemunho da presença, da graça, da salvação de Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua cura, Pai, com a restauração dos nossos queridos. Também te pedimos pelas famílias desses nossos próximos que estão, Senhor Deus, ansiosas nessas expectativas que esse tempo tem promovido, Deus. Cura, Senhor Deus, também esses corações, que sejam alcançados pela tua paz, através da oração, da súplica, da ação de graças, ó Deus, que as ansiedades, que as expectativas negativas sejam, Pai, contidas, sejam amenizadas, Senhor. Abençoa, assim, os corações dos familiares, dos nossos queridos que porventura estiverem internados, estiverem adoentados, Pai. Abençoa, Deus, o nosso domingo, que o que fizermos aqui glorifique o teu nome, Pai. A nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos estudando o livro de Eclesiastes e o nosso tema é o sentido da vida. Será que a nossa vida pode ser vivida plenamente, com sentido, com alegria? No capítulo 6 de Eclesiastes, nos versos de 1 a 9, Salomão nos diz que a vida é como um beco de saída, como um beco sem saída para dois tipos de pessoas. Aquelas que têm riquezas, mas não se aproveitam delas, não conseguem desfrutar da sua riqueza por uma causa ou outra. E também aquelas que trabalham, mas não desfrutam da satisfação, do prazer do seu trabalho. Então, Salomão tem procurado apontar que a verdadeira felicidade não é o resultado automático de uma vida boa. Se você devota a sua vida em busca da felicidade, você vai se decepcionar. Mas se você investe a sua vida em fazer a vontade de Deus, então aí você encontrará a felicidade, encontrará regozijo, encontrará o desfrute de fato da vida. Então, Salomão não terminou aí, nesses dois grupos de pessoas. Ele encontra ainda um terceiro grupo de pessoa, para quem a vida é um beco sem saída. Salomão vai falar sobre pessoas que procuram respostas para perguntas que não têm respostas. São as pessoas que procuram respostas para questões da vida para as quais elas não encontram respostas. E isso ele vai fazer nos versículos de 10 a 12 do nosso texto. Então diz assim: a tudo quanto há de vir, já se lhe deu nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta com a sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol?
Nesse texto, de forma alguma, Salomão está condenando um questionamento honesto. Afinal, o próprio Salomão, e no seu livro de Eclesiastes, ele registra suas próprias investigações sobre o sentido da vida. E estas investigações que ele faz, as observações, ele faz fundamentado em perguntas para as quais ele não tinha resposta. Pois então ele se põe a buscar essas respostas. Então ele está dizendo que existem algumas questões sobre a vida para as quais não temos respostas. Questões que ninguém sabe responder. Mas a ignorância no sentido de não saber a resposta de algo, não pode ser usada como uma desculpa para o ceticismo ou a descrença. É isso que Salomão está falando nesses 3 versículos. Você tem perguntas, você não sabe as respostas, mas isso não te autoriza a ser um cético, a ser uma pessoa descrente. Pelo contrário, não saber tem o potencial para encorajar a nossa fé em Deus. Afinal, nós não vivemos simplesmente de respostas, de explicações plausíveis, claras, objetivas, matemáticas. Não. A nossa vida tem seu sentido nas promessas de Deus. E é uma realidade que as respostas prontas, determinadas, que explicações em si não resolvem problemas pessoais ou fazem as pessoas se sentirem melhor. Um exemplo simples. Estive no pronto-socorro de ortopedia no dia 8 de novembro passado. Eu estava com uma dor terrível no joelho esquerdo, por causa de uma contusão que eu havia sofrido no dia anterior, no sábado. Então eu fui ao pronto-socorro. O médico examinou, fez alguns movimentos em meu joelho com as mãos e me encaminhou para o raio-x. Com o resultado, ele me deu uma explicação parcial do que estava acontecendo. Olha, provavelmente você distendeu o ligamento interno do joelho. E aí então ele pediu um outro exame, uma ressonância magnética. Aquela explicação parcial, aquela resposta que o médico me deu, muito plausível, muito matemática, fundamentada em dados científicos, não resolveu nada para a minha dor. Não aliviou a minha dor. Então, quando o médico faz uma explicação ao paciente dos resultados de seus exames, a simples explicação não resolve o problema, não traz qualquer alívio da dor. Apesar de ser um primeiro importante passo no processo de solução, se outros procedimentos não se sucederem aos exames, a situação continua a mesma. Durante o seu sofrimento, Jó manteve-se argumentando e questionando Deus, buscando uma explicação sobre o que estava acontecendo com ele. Mas Deus não deu a ele uma explicação. Conhecer algo no nível cognitivo não garante alívio ou cura. O alívio e a cura são fruto de uma aliança entre o conhecimento e a fé, entre a obediência e o amor a Deus, entre a obediência e as nossas reações, as nossas atitudes em comunhão com Deus. Então, sem entrar em grandes detalhes e discussões exatamente, nos versos de 10 a 12, Salomão ele toca em 5 perguntas que frequentemente fazemos com relação ao sentido da vida. Perguntas
que não têm respostas? Ou será que elas têm? Eclesiastes de 6 a 10, já lemos, de 6 de 10 a 12, já lemos. E a primeira pergunta que temos, dessas 5 perguntas interessantes sobre o sentido da vida, é essa. Já que o que vai acontecer já está determinado a ser, já está determinado a acontecer, por que se preocupar em tomar decisões? Vamos lá no versículo 10. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu nome. E já sabe-se o que é o homem. Para a mente judaica da época de Salomão, dar nome a algo era a mesma coisa que determinar o seu caráter e estabelecer como aquilo de fato era. Durante o tempo da criação, Deus deu nome às coisas que ele fez e ninguém mudou aquelas determinações. Luz é luz e não é trevas. Dia é dia e não é noite. Nossa designação de homem, Adão, que significa terra, ou melhor, que significa da terra, ninguém pode mudar. Viemos da terra e para a terra voltaremos. Homem, por qualquer outro motivo que pudesse ter, se tivesse outro nome, o homem, se por qualquer outro motivo tivesse outro nome, vai continuar sendo da terra. Está estabelecido isso. Então, a tudo quanto há de vir já se lhe deu nome. E sabe-se o que é o homem. O fato de Deus ter nomeado as coisas que ele fez não significa que o mundo é uma prisão determinista, onde não temos liberdade para agir. Certamente, Deus cumpre os seus divinos propósitos, com ou sem a nossa participação, mas Ele nos convida para trabalhar com Ele. Então, de uma certa forma, a partir desse convite de Deus, a partir da liberdade que nós podemos ter em Deus, as coisas não estão totalmente determinadas. Nós cooperamos com Deus enquanto aceitamos os nomes que Ele deu às coisas criadas. Nós cooperamos com Deus enquanto aceitamos as suas determinações. Pecado é pecado. Obediência é obediência. Verdade é verdade. Se alterarmos os nomes dessas grandezas determinadas por Deus, mergulhamos num mundo de ilusões e perdemos o contato com a realidade. E, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo assim nos dias de hoje, porque quiseram mudar o que está determinado em função de sua liberdade. Não sabem como harmonizar a liberdade que Deus nos deu com aquilo que está determinado por Ele. Pecado é pecado, verdade é verdade, obediência é obediência. Isso está determinado, não tem como mudar. Mas ainda assim, nós temos liberdade. Nós contribuímos com Deus. Ele nos convida para agirmos no seu reino. Somos livres para escolher o nosso mundo. Mas não somos livres para mudar as consequências das nossas escolhas. Se decidirmos por um mundo de ilusões, então viveremos de substituições. E não pode haver satisfação em um mundo de substituições. João nos diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E ele vai
ainda nos dizer assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Deus permite que nós interagirmos com Ele e até com aquilo que está determinado. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós não precisamos ter resposta para todas as coisas. Nós não precisamos mudar o que está determinado para termos liberdade, para interagirmos com Deus, para interagirmos com o nosso próprio. Deus determinou, sim, mas ainda assim Ele nos convida para interagirmos com liberdade com as suas determinações. Segunda pergunta: por que discordar de Deus? Não podemos nos opor a Ele? Podemos? Ainda no versículo 10, na segunda parte do versículo 10. E que não pode contender com quem é mais forte. Não pode contender com quem é mais forte. A palavra traduzida por contender também significa disputar. Parece que Salomão está dizendo: não vale a pena argumentar, ou discutir, ou lutar com Deus. A vida é assim. Apenas aceite e deixe Deus agir. Ele está dizendo: será que o melhor é ficar passivo? Você não pode vencer. E se você pensar que pode vencer, em última instância, vai perder. Ele está propondo uma forma de se olhar para Deus. Mas essa é uma forma muito negativa. Olha, nós olhamos para Ele, vimos que Ele é mais forte, então ficamos aqui numa posição de passividade. Então, essa forma de compreender Deus dá a impressão que a vontade dele é um grande fardo. É difícil, é dolorosa e deveria ser evitada a todo custo. Mas Jesus disse que a vontade de Deus, para ele, era uma comida saborosa, que realmente o nutria e o satisfazia. Uma coisa tenho para fazer, né? Uma comida tenho para comer, é comer à vontade, fazer a vontade do meu Pai. Uma comida tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. João 4, versos 32, 34. Então, a vontade de Deus vem do coração de Deus. A vontade de Deus para nós, ela flui do interior de Deus, ela flui do seu coração. Ela é fruto de um amor que Deus tem por nós. Então, a vontade de Deus para a nossa vida é algo que é o que nós temos de melhor na nossa existência. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do Senhor, do seu coração, para todas as gerações. O que Deus deseja para você é o melhor, porque Ele sabe muito mais do que todos nós, o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Quando a gente contende com Deus, quando a gente quer fazer a nossa vontade, quando a gente cisma com alguma coisa, insiste com Deus, isso traz sofrimento, isso traz dor, isso traz frustração. Ele sabe a resposta para todas as nossas perguntas. Porque alguém que quer o seu próprio caminho, pelo privilégio de exercer liberdade, por quê? Insistir em ter o seu próprio caminho não tem nada a ver com liberdade. Esse é o tipo, um tipo de escravidão. É o pior tipo de escravidão que pode ter, é quando alguém se
se desconecta totalmente com Deus e diz para Deus: eu vou para o meu próprio caminho, eu vou fazer da minha forma, do meu jeito, pela minha vontade. É como o filho pródigo que sai, que se desvencilha totalmente do pai e sai para fazer a sua própria vontade. Essa pode ser de fato a mais terrível condenação que poderíamos experimentar nessa vida. Desistir de Deus, ou Deus desistir de nós e nos deixar por conta dos nossos caminhos. 3 versículos em Romanos ilustram bem essa verdade e essa realidade. Paulo diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo em si. Romanos 1, 24. Em 1, 26 ele diz assim: por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E no versículo 28 ele diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Deus é autônomo para agir conforme o que lhe bem parecer. Ele não é um prisioneiro dos seus próprios atributos, ele não é um prisioneiro da sua própria criação, nem mesmo dos seus propósitos eternais. Não sabemos como Deus exerce a sua liberdade. E não é necessário que saibamos. Nossa maior liberdade vem quando estamos totalmente entregues à vontade de Deus. A nossa maior liberdade é sermos dirigidos por Deus. Nosso Pai do céu não se sente ameaçado ou ofendido quando nós perguntamos a Ele, quando nós debatemos com Ele. Nem mesmo quando nós brigamos com Ele. Às vezes a gente briga com Deus. De forma alguma ele se sente ameaçado ou ofendido quando isso acontece, desde que no nosso coração tenha um grande amor por sua vontade e disposição de glorificá-lo com a nossa vida. Terceira pergunta: o que realizamos com todas essas palavras? Será que simplesmente conversar sobre isso resolve o problema? Realmente há assuntos que quanto mais nós conversamos sobre eles, menos nós compreendemos. Palavras nem sempre esclarecem. Às vezes elas transformam em nuvens, em escuridão. Versículo 11 diz assim: é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Então, quanto mais palavras, menos significado. É aqui que precisamos mais da palavra de Deus e da sabedoria que Ele pode nos dar. Se algumas discussões parecem não ter proveito e produzem vaidade, outras certamente podem nos levar mais perto da verdade e do próprio Deus. A próxima pergunta é: quem sabe o que é melhor para nós? No versículo 12. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta com sombra? Deus sabe. É sábio aquele que se dispõe a ouvir o que Deus tem para dizer. Sim, a vida pode parecer fugaz e ilusão,
como uma bolha de sabão ou uma nuvem. Mas o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Não é aquele que sabe todas as respostas, aquele que é sábio, aquele que conhece tudo, mas aquele que se dispõe a fazer a vontade de Deus. Esse permanece para sempre. A quinta pergunta que Salomão propõe no seu texto: alguém por acaso sabe o que virá em seguida debaixo do sol? O que vai acontecer amanhã? Qual será o nosso futuro? Versículo 12, a segunda parte. Quem pode declarar ao homem o que será depois debaixo do sol? A despeito do que os astrólogos, profetas, prognosticadores proclamem, ninguém pode saber o futuro, exceto Deus. E é fútil especular, é perda de tempo e sofrimento. Deus nos dá informações suficientes para nos encorajar, mas Ele não atende à nossa curiosidade insensata. E uma coisa é certa: a morte. A morte vem. Salomão deixa isso claro. Pastor, mas é meio desagradável, meio desconfortante falar isso. Mas Salomão trata disso o tempo todo no seu livro. Essa é uma realidade. E diante dessa realidade, que nós sabemos, é uma informação que Deus nos deu e ela tem que servir para algo. Então, o melhor que fazemos é aproveitar bem o nosso presente. Essa é a mensagem de Salomão, essa é a mensagem de Jesus. Preocupem-se com o dia de hoje, com o que vai acontecer agora. Vivam o seu presente. Vivam bem esse presente. Esse é um tema majoritário no livro de Eclesiastes. Viva bem o seu presente. Viva alegre com o seu presente. Você não precisa ficar tão preocupado assim com o dia de amanhã a ponto de perder o seu presente. Seja prudente, seja cuidadoso, providencie o que for realmente necessário e que estiver ao alcance para o dia de amanhã, mas viva bem o seu presente. Salomão, então, tem discutido duas ideias ou percepções que sugerem que a vida não tem sentido, não vale a pena. Uma delas é a monotonia dos tempos. Ele diz que tudo é uma grande mesmice, tudo se acontece de forma cíclica, tudo a mesma coisa. E a futilidade das coisas, a futilidade das riquezas. As indagações, a investigação, as investigações de Salomão começam dessas duas perguntas. Então, ele descobre, a partir disso, que a vida debaixo do sol pode ser de fato monótona e vazia, sem sentido, mas ele diz também, não precisa ser assim, uma vez que temos um Deus que dá todo sentido à nossa existência, que dá todo sentido à nossa vida. A vida é um dom de Deus, e nós precisamos aceitar que é Ele quem nos dá. E a partir dessa compreensão, sejam quais forem as perguntas sem respostas que nós tivermos, entendendo que a vida é um presente de Deus, é um dom de Deus, que é Ele que nos dá, nós podemos nos alegrar com essa verdade, com essa realidade, enquanto estivermos aqui. Então é possível ouvir e entender o apóstolo Paulo e viver a verdade que ele estava vivendo quando ele disse para os seus
endereçados lá na igreja de Filipos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Desfrute bem da sua vida, desfrute bem do seu presente, desfrute bem dos seus relacionamentos, desfrute bem dos bens que Deus te deu, porque a vida é um presente de Deus. A vida não tem o seu sentido nas respostas às perguntas que nós buscamos e queremos encontrar. A vida tem seu sentido na verdade de que ela é um dom de Deus, é um presente para que com ela nos alegremos. Salomão, então, vai à frente e vai tratar de seu terceiro argumento, ou a ideia que o incomoda. Ele tratou da monotonia, da vida e dos tempos, da futilidade das coisas e da riqueza, e agora ele vai discutir se o homem pode ou não agir para que sua vida seja melhor. A vaidade da sabedoria do homem. Embora a sabedoria não possa explicar todas as coisas, resolver todos os problemas, responder todas as questões, ela é uma valiosa aliada na jornada da nossa vida. Uma manhã de domingo muito abençoada a você. Se puder estar conosco à noite, será um grande prazer, presencial ou virtualmente. Vamos orar. Pai, que a tua graça, o teu amor e as tuas consolações alcance, ó Deus, os nossos corações nesse dia do Senhor e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Um domingo muito abençoado a você. Um fraterno abraço. Oi, gente. Essa história é pra lá de especial pra mim. Porque foi nesse dia que minha vida mudou completamente. Jesus cuidou de mim. Mas para que você entenda como tudo isso aconteceu, você precisa me conhecer e saber como a minha vida era. Só assim você vai perceber quando o cuidado do Mestre mudou tudo. Há mais ou menos 12 anos, aliás, há exatamente 12 anos, uma coisa muito ruim aconteceu. Eu fiquei doente e comecei a ter muito sangramento. O tempo passou e eu continuei muito doente. Isso fez com que as pessoas se afastassem de mim. Porque, segundo a lei, eu não podia ficar perto de ninguém. Ninguém podia me tocar. Nada. Tipo, nem abraço, nem carinho, nem brincadeira, nem nada. Enquanto eu permanecesse daquele jeito, todo mundo iria me excluir. Eu gastei todo o meu dinheiro procurando um médico que pudesse me curar. Mas ninguém estava preocupado comigo. Ninguém estava disposto a me ajudar. E assim foram todos esses anos. Eu permaneci ali, isolada, excluída. Eu sofri tudo isso sozinha, me sentindo abandonada. Mas hoje foi o dia que tudo foi diferente. Ei, você viu que aquele tal de Jesus de Nazaré tá por aqui esses dias? Ver eu não vi, mas eu ouvi que ele tá realizando um monte de coisa incrível por aqui. É verdade. Me contaram que ele conseguiu cuidar de uma multidão inteirinha. Deu comida pra todo mundo. Eu ouvi falar disso. Eu ouvi falar que ele é muito legal, muito gentil, atencioso.
Eu acho melhor a gente ir indo pra conseguir ver ele, porque deve ter uma multidão É atrás verdade, dele. vamos? E assim, eu fui atrás do mestre. Tudo que eu podia fazer naquele momento era desafiar aquela multidão. Porque eu sabia que se eu conseguisse encostar um dedinho sequer, um fiapo da roupa dele, naquele momento, eu seria curada. Quem me tocou? E se você quiser saber o que foi que aconteceu, não perde o final dessa história.